Terceira parte, a história do profeta Elias. A história do profeta Elias é uma história interessante. Essa aqui é a terceira parte, né, da série que eu estou trazendo aqui. Até que ponto, né, a profecia, o dom do profeta, ele age a seu favor. Então nós estamos estudando, eu já fiz duas partes, essa aqui é a terceira. Então vamos lá, a parte que a gente parou foi a questão de Elias ter profetizado que o azeite da botija não ia acabar da viúva e nem a farinha da panela. Então, só recapitulando um pouco aqui, Deus havia enviado Elias à casa da viúva, porque ele havia profetizado que haveria seca, e Deus ele leva ele ao riacho, né? Então ali ele fica no riacho de Querite, bebendo água do riacho, e os corvos iam levar a carne para Elias. Só que passados os dias, né? Não sei quanto tempo, sei lá, um mês ou mais um pouco, talvez, secou o rio. O rio não vai secar dentro de uma semana. Porque tem coisa que a gente lê na Bíblia que a gente às vezes não entende. Ah, secou. O Elias foi para lá, passou uma semana, a semana secou. Não é assim. Isso daí é um tempo. Só que a Bíblia não dá detalhes sobre certas coisas, né? Ela fala, olha, secou-se o rio, aí ele dá a direção para Elias ir buscar uma viúva na cidade de Sarepta, chamada Sarepta. Chega lá Elias, deve imaginar que essa mulher devia ter uma boa estrutura, né? Como eu havia falado, né? Era uma mulher viúva, não vou ter problema nenhum, ela é viúva, só está ela lá, então ela vai me ajudar. Deus deu a direção. Quando chega lá, a mulher não tinha nem para ela, não tinha comida nem para ela. Na verdade, era essa mesmo. Ela tinha só para fazer um bolo para comer ela e o filho, e ela ainda diz: aí vamos morrer. As expectativas dela era totalmente zero, né, em relação a tudo. Só que ele entendeu que se Deus tinha enviado ele para ali, ele tinha certeza que ia ser na casa daquela viúva, que haveria ali uma provisão para ele também. Profetiza, e Deus vai providenciar. Versículo 14 fala que o óleo da botija não vai faltar, nem a farinha da panela. E assim foi até que chovesse novamente, e aí as plantações iriam retornar. Tá, tudo bem, aqui no versículo 15, ela fez conforme Elias havia ordenado. Tá? Versículo 16, da panela da farinha não acabou, nem o azeite da botija faltou. Tá? Aí o que aconteceu? Aparentemente estava tudo bem. Agora acompanhe aqui no versículo 17, diz assim: depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho da mulher. Olha só isso aqui. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Leia comigo aqui, se inscreva no canal, dê os seus likes, tá? Preste atenção nisso aqui. Isso aqui, gente, é uma coisa muito tremenda, essas revelações que eu trago aqui. Eu oro muito a Deus. Vou fazer um vídeo desse aqui, eu oro o Senhor de... Você pode prestar atenção que os meus vídeos, eles trazem sempre revelações dentro da Bíblia. Ele tira o assunto, né? Eu tenho falado isso em outro vídeo, e eles fazem isso virar uma profecia. Isso aí que é o dom profético. Eu tenho esse dom para a glória de Deus. Dom profético, irmão, deixa eu explicar para você o que é o dom profético. É você tirar o ensinamento da Bíblia e fazer ele tomar uma forma, de uma maneira profética, para a gente compreender a história de uma maneira mais aprofundada. E aplicar aquilo na nossa vida. Preste bem atenção nisso aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Olha aqui, ó. Tudo bem. Versículo 17 fala que ficou normal lá. As coisas ficaram normal, eles tiveram aquele alimento. Bem, eu não sei como foi essa multiplicação. Ele disse que não ia acabar o azeite, nem a farinha. A Bíblia não dá detalhe de como foi que isso aconteceu. Você não sabe se Elias foi atrás de alguma coisa, a gente não sabe de nada em relação a isso. Sendo que é que, na verdade, eles conseguiram se sustentar ali. Agora, olha aqui. Passou-se os dias, né? O filho dela adoece. Né? Diz aqui, versículo 17. Aí a dona da casa, o filho da dona da casa, e a sua doença se agravou muito. Ou seja, foi se agravando muito. Até que não havia nenhum fôlego no menino. Ou seja, ele faleceu. Correto? Então vamos lá. Elias estava morando lá. A doença foi se agravando. Será que Elias orou nele para ele ser curado? Será que Elias orou nele para ele receber cura? Provavelmente não. Provavelmente não, porque deixa eu explicar para você. Na época dos profetas, não tinha essa dispensação de curar enfermos, expulsar demônios, eles não tinham esse dom, correto? Isso só ocorria por um propósito de Deus. Deus tinha um propósito em determinada situação, vinha uma palavra do Senhor ali para eles, e aí eles operavam aquele milagre, aquela ação dentro de um propósito de Deus. Então é provável que Elias não tenha pegado. E em nome de Jesus, nem havia nome de Jesus nessa época aí, nem existia isso. Então Deus não tinha autorizado as pessoas a orar em nome de Jeová, Yahvé, o Deus dos exércitos, para sair curando pessoas que tivessem algum problema de enfermidade ou qualquer outra coisa. Eles tinham que receber uma palavra do Senhor.
Não é porque o nome de Deus era poderoso que ele saiu proferindo por aí, quando eles estavam passando por problemas e problemas com as pessoas. Vamos orar aqui que o Senhor dos Exércitos vai operar. Não, eles tinham que receber uma palavra revelada por Deus. Preste bem atenção nisso daqui. E aí o filho dela faleceu. E aí? Agora, olha só isso aqui, versículo 18, presta atenção. Então ela disse para Elias, a mesma mulher que viu a multiplicação, né, do azeite, né, da farinha da panela, não acabou, estava comendo com fartura, era bolo, era pão, era tudo, estava tudo bem, devia estar todo mundo alegre lá, né? Olha o que ela fala para Elias. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo? Essas expressões aqui, ela denota uma certa assim, arrogância, uma palavra dura, né? A gente olhando por aqui, que tenho eu contigo, homem de Deus? Ela assumiu que ele era homem de Deus. Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Qual era a iniquidade dela? Do que é que ela estava se referindo? Será que ele sabia dessa tal iniquidade? Será que ele tinha um conhecimento da vida dessa mulher? Provavelmente não. Porque Deus mandou ele ir a uma cidade procurar uma certa viúva. Então, o que Elias tinha contra essa mulher? O que Elias sabia da vida dessa mulher? E o que tinha a ver isso que ela estava falando? Então ela disse aqui, vieste visitar a minha iniquidade, ainda acusou Elias de ter matado o filho dela e matares o meu filho. Olha só que situação pesada, ela acusou o profeta de ter feito isso. Correto? Quer dizer, algum pecado que ela cometeu, alguma coisa grave lá pela expressão que ela usou, e ela entendeu logo, bem, se acontecer isso com meu filho, eu estou pagando por alguma coisa, porque naquela época eles tinham já esse entendimento já de que quando algo mal acontecia com eles, era fruto de algo errado que eles fizeram. E quando acontecia algo bem, era algo bem que eles fizeram. Mas sabemos hoje em dia que as coisas não sucedem assim. Nem sempre tem uma ligação. Se a pessoa é uma pessoa boa, né, sempre vai vir coisa boa. Não, uma pessoa boa pode ficar desempregada, pode pegar uma enfermidade, né, mas Deus ele se compromete em cuidar mais das pessoas do bem do que das pessoas do mal. Né? As pessoas do mal elas têm o sol da justiça de Deus, né, brilhando para todos, o sol, a chuva, a terra, a colheita, as oportunidades de vida aí. Só que a salvação ela fica um pouco mais, né, à disposição daqueles que a buscam, correto? Ainda que sejam para todos. Então ela disse aqui, o que Elias falou? Dai-me o teu filho. Versículo 19, acompanha aí. Ele disse assim, dai-me o teu filho. E ele tomou o menino do colo dela, parecia ser um garoto pequeno. Talvez ele tivesse uns 8 anos. 5, 8 anos, porque a mulher estava com ele no colo. Né? Uma mulher não vai conseguir carregar um adolescente de 15 anos no colo. Não existe isso. Então ele devia ser um garotinho pequeno, de 6, 7, 8 anos no máximo. Aí Elias tomou ele, né, no versículo 19, levou para cima lá do quarto que ele morava, aonde ele estava, e deitou em cima do menino. Né? Foi a ideia que ele teve lá, e se deitou em cima do garoto. Tá? Então disse aqui, ó, no versículo 19. Aí ele, no versículo 20, clamou ao Senhor. Agora, olha o que ele também disse aqui. Olha o que ele falou. Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro, afligiste matando o seu filho. Olha, ele acusou Deus agora. A mulher acusou o profeta de ter tirado a vida do filho dela e o profeta acusou Deus de ter tirado a vida do filho dela. Sabe? Claro, ele sabe que Deus é o dono da vida, dono de tudo. Se tem vida é porque Deus está dando, se saiu a vida é porque Deus permitiu. Talvez fosse o entendimento que ele estava tendo. Mas ele falou assim uma palavra mais dura. O que ele quis dizer com isso? Senhor, tu me enviaste para a casa desta mulher, para me morar aqui com ela, essa mulher está me ajudando, e ainda acontece uma desgraça dessa dentro da casa dela, isso só achou de acontecer agora que eu vim para cá? Talvez, por que isso não aconteceu em outro momento? Ou depois que eu fosse embora, ainda que a pessoa não queira isso, mas é uma ideia de pensar, porque às vezes a gente pensa isso, porque se tem uma coisa tão difícil para a vida de um cristão é isso, é você estar no local, as pessoas entendem se é profeta, se é servo de Deus, sou. E as pessoas começam a monitorar o ambiente que está acontecendo, porque quando você é servo de Deus, quando você é um cristão, quando você coloca o pé no lugar, é movimentado tudo ali. Começa a haver um mover espiritual. Então, se tudo... Aí começa a acontecer coisas de bem naquele lugar, vão atribuir a você. Olha, estamos prosperando, olha, eu tinha um dinheiro para receber. Depois que essa irmã veio para cá, para minha casa, olha, o dinheiro desprendeu, é por causa dele ou dela. Mas também, se começar a acontecer coisa ruim, vão atribuir a você, não tem jeito.
Olha, depois que esse irmão veio para cá, essa irmã, para minha vida tá complicado, olha. Rapaz, agora é meus parentes discutindo comigo, rapaz, é meu filho com rebeldia, é meu marido me tratando mal, minha esposa me tratando mal, meu dinheiro não saiu, atrasaram meu pagamento, deve ser bem esse crente que está aqui em casa. Vamos essa pessoa sair daqui que está trazendo azar. É sempre assim. As pessoas sempre vão atribuir a você o que é bem e o que é mal, que você está ali naquele ambiente. É muito complicado a gente estar habitando na casa de outras pessoas. Até mesmo numa igreja, você toma conta de uma congregação, se a congregação estiver indo bem, olha, uma benção, esse pregador e essa pregadora aí, olha, uma benção, a igreja está abençoada. Aí se começa a acontecer problema, a culpada é o pregador, é a pregadora. Né? É sempre assim, as pessoas já têm esse costume. Já têm esse costume, então é muito complicado, é a visão do julgamento. Que achar que porque você serve a Deus, você tem domínio sobre acontecimentos mundiais. Né? Onde você está, é obrigado, sempre está acontecendo algo, nunca vai acontecer nada de mal ali, porque se você está ali, tudo é de bom. E se você é de mal, você também é responsável. Aconteceu isso aqui. Aí Elias foi e falou, Senhor, tiraste a vida desse garoto logo no momento que eu estou aqui. Quer dizer, ele ficou constrangido com aquela situação. Que situação que eu vim viver aqui? Vim para casa desta mulher e aconteceu isso com o filho dela. Quer dizer, a mulher já tinha falado, olha, ela tinha profetizado que ela ia comer aquele bocadinho de pão que tinha e ela ia morrer ali o filho. Não tinha como sobreviver. Então, ou seja, eles não morreram de fome, mas o menino perdeu a vida de outra situação que a Bíblia não relata. Sendo é que aconteceu uma situação de uma desgraça lá. E Elias atribuiu aquilo a Deus, né? E ele leva o menino e ele ora 3 vezes aqui, tá? No versículo 21. Na primeira vez não aconteceu nada, na segunda vez não aconteceu nada, e diz no versículo 21 que na terceira vez, versículo 22 diz que o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Versículo 23, Elias tomou o menino e trouxe ao quarto e entregou a sua mãe e disse, vê aí teu filho vive. Olha só isso aqui, versículo 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Como que ela pode dizer que agora que ela sabe que ele é um homem de Deus, porque ele ressuscitou o filho dela, ele não tinha multiplicado o azeite da botija e a farinha da panela? Aquilo não era uma prova que ele era homem de Deus? Até ela mesma diz, olha, homem de Deus, tu vieste aqui ver o meu pecado? Ela tinha determinado isso aqui, ela tinha falado sobre isso. E ele multiplicou e ela já tinha visto que ele era homem de Deus, porque ele operou o milagre da multiplicação. E como é que aconteceu o problema? Agora ele já não era mais homem de Deus. Ele já não era mais homem de Deus. Quando o seu garoto morreu, ela botou culpa nele, e já não era homem de Deus, esqueceu lá a multiplicação lá. Sabe o que é isso? Isso às vezes é assim que a gente é. As pessoas às vezes são assim. Eles se esquecem. Deus não é mais na minha vida. Estou passando por esse problema. Você lá atrás já venceu a enfermidade, já venceu o laço de morte, já passou por crises grandes na sua vida financeira, na sua família. Deus já te deu livramento de tantas coisas e você esqueceu. Aí quando acontece agora uma bênção, você, agora eu sei que Deus existe. Deus existe, irmão. Você sabe que Deus existe. Você sabe que Deus existe, porque Ele é Deus na sua vida. Independente se o problema aconteceu agora ou não. Aí muitas das vezes é isso. Agora eu sei que tu és Deus. Que história é essa, irmão? Vamos parar com esse negócio. Vamos estar fazendo igual essa viúva aqui. Essa mulher não conhecia Deus, não. Ela era uma pessoa desconhecedora das coisas de Deus. E aí, era igual o povo de Israel. O povo de Israel via milagre constantemente no deserto, mas não acreditava em Deus. Essa mulher fez a mesma coisa. Começou a afrontar o profeta. Isso é um problema. Quando você está em território desconhecido. Em determinado local que você fica hospedado, em casa, ou alguma denominação, alguma coisa, as pessoas sempre vão atribuir o bem e o mal, às vezes é a pessoa que não tem nada a ver com aquilo dali. Correto? O bem da multiplicação foi atribuído ao profeta, mas o problema do filho já não teve nada a ver com o profeta. Certo é que aconteceu. Não entendemos o que Deus quis provar tantas coisas para aquela viúva. Qual era a importância de provar tantas coisas para aquela mulher? Qual era? Multiplicação de óleo, de farinha, ressurreição de mortos. Será que essa mulher seria tão importante assim para testemunhar essas coisas? A Bíblia não fala nada que ela saiu pregando, nada disso aí. Certo é que ela deve ter falado na cidade dela, pro resto da vida dela sobre isso.
Mas qual foi a importância disso para ela? Talvez nenhuma. Talvez isso aí foi escrito para deixar como testemunho para outros verem, nós também, dos feitos poderosos que Deus fez. Certo é, irmão? Que muitas das vezes o cristão, a pessoa que serve a Deus, ela se vê em situações às vezes dificílimas de lidar. E às vezes a gente é confrontado a lidar com certas situações. Mas sabe que o mais interessante é que às vezes Deus vai te dar o poder necessário para poder vencer aquilo ali e glorificar o nome dele. Não devemos temer situações que ocorrem. Aconteceu situações, Deus quer usar você para glorificar o nome dele, deixe Deus te usar. Deixe Deus lhe usar. Como essa situação aqui, no versículo 24. Agora eu sei que ela fala que és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca. Como é que ele deve ter se sentido? Poxa, essa mulher viu, né? Eu fazer tanta coisa aqui, multipliquei óleo e tudo. Quer dizer que aconteceu isso com o filho dela, ela veio botar culpa em mim e ainda veio desacreditar que eu era um homem de Deus. Aí quando acontece o milagre, agora sei que tu é um homem de Deus. Deus que ressuscitou a criança, não foi ele. Deus que ressuscitou a criança para algum propósito ser cumprido. Então essa é a parte aqui, encerra essa parte aqui. Né? Então o que eu quero fazer a gente entender é o seguinte, o abalo emocional de Elias, ele não começou lá com Jezabel ameaçando ele, tá? Que vai ser no próximo capítulo, no capítulo 19. Eu vou trazer a outra parte. Não foi lá. Tudo isso aqui, gente, foi abalando o emocional dele. Tudo isso aqui, a seca que veio, tá? Elias teve que morar na beira do riacho para ficar sendo sustentado pelos povos. O riacho secou, Elias foi para outra cidade para depender de uma viúva. Chega lá, a mulher não tinha nada e teve que depender de um milagre para ele ser sustentado. Aí do nada o filho da mulher morre, aí ele vive todo esse estado emocional e a mulher desacredita nele e acusa ele que aconteceu com o garoto, sabe? Isso aí é uma pressão muito grande no psicológico da pessoa. Então vamos entender mais à frente se realmente foi só a ameaça de Jezabel que fez Elias ir para o deserto e para a caverna, ou se isso não foi todo um conjunto de situações. Existem pressões na vida da pessoa cristã e Deus ele sabe disso. Mas Deus ele não abandona. Ele sabe, porque ele não abandonou Elias, ele também não vai nos abandonar. Amém? Veja a outra parte, essa é a terceira parte. Vou fazer a outra parte. Vou pedir não se alongar muito, para não ficar muito difícil para as pessoas assistirem. Porque as pessoas querem assistir vídeo só de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Não é assim, irmão. Vamos assistir, tá? Não é obrigado você assistir vídeos só de famosos pregadores que são milionários. Irmão, eu estou pregando a Bíblia. Estou pregando a palavra. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Recebe a palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Bora parar com esse negócio. Entendeu? Não quer assistir vídeo, que efeitos especiais, poderosos, entendeu? Para com esse negócio, irmão. Bora ouvir a revelação de Deus. Os profetas de Deus moravam em caverna, moravam nas brechas, nos becos, comiam a custa das pessoas, como essa história de Elias. E hoje em dia as pessoas não querem assistir os vídeos, pessoas sempre fazendo vídeo, querem fundos lindos, musicais, efeitos especiais. Bora parar com isso, irmão. Estou pregando a palavra. Vamos ouvir a revelação do Espírito Santo de Deus. Tem um hino que diz que Deus opera na simplicidade com muito poder. Às vezes a resposta da sua vida está num vídeo simples como esse que eu estou fazendo. Às vezes a cura da tua alma, da tua enfermidade está num vídeo desse que eu estou fazendo. Então receba isso em nome de Jesus, irmão. Vamos ser pessoas humildes. Deus opera na simplicidade. Jesus não nasceu dentro de um castelo, não, milionário, adornado de ouro e pedras preciosas. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus era de uma família de um homem carpinteiro, que era o padrasto dele, que o pai dele sabe que era Deus. Então, bora olhar as coisas pelo lado simples. Vamos entender porque Deus opera na simplicidade. Não é assim que as coisas funcionam. Bora desmistificar isso, bora acabar com esse vício de querer assistir, sabe, coisas que têm grandes aparatos tecnológicos. Bora ouvir a mensagem do Senhor. Entenda que isso aqui pode ser uma resposta para a sua vida. Você que tem ministério, ou você que é apenas um cristão, você que está aceitando Jesus, isso aqui tudo são coisas que podem acontecer na nossa vida, que tem a ver com a vida do servo de Deus. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Vou fazer a quarta parte agora. Vamos entender. Quando Elias foi ameaçado por Jezabel, o que aconteceu com ele no momento da caverna? O que se passou na vida dele ali naquele momento? Vamos meditar em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade que você fique nesse canal e continue assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.